Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 24. Lucas 24, versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porque não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como disse nosso irmão, seria bom se nós pudéssemos fazer mais silêncio e nos concentrarmos no que pretendemos meditar nessa noite, para que o Senhor possa encontrar lugar para depositar a sua palavra nos nossos corações. Vamos então orar ao Senhor mais uma vez, entregando esse tempo a Ele, sua palavra a Ele, nossas vidas a Ele. Vamos orar. Senhor, é com muita gratidão, alegria, que nós nos reunimos como igreja, olhamos para Ti, esperamos do Senhor que nos conceda espírito de sabedoria e revelação, quanto carecemos ver algo mais da glória da pessoa e obra do Teu Filho. Por isso nós dispomos nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos a Ti a Tua palavra, Te pedindo que o Senhor a abra aos nossos corações, tira o véu do nosso entendimento, para que vejamos algo mais das belezas do Senhor Jesus. Supera, te pedimos, toda a nossa fragilidade, toda a nossa tolice, concede-nos aquilo que é Teu e glorifica o Teu nome. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos meditar alguns minutos na Epístola de Paulo aos Filipenses. E por que nós lemos esse texto de Lucas no início? Observe de novo, por favor, com atenção na sua Bíblia, o versículo 27. O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, caminhando junto com esses discípulos de Emaús, que inicialmente não o reconheceram, o Senhor, a própria palavra viva, ressurreto nessa ocasião, começou a compartilhar com aqueles dois discípulos o que eles mais tarde então teriam olhos abertos para ver, que aquele transeunte desconhecido era o próprio Senhor Jesus ressuscitado. E diz Lucas nesse versículo 27 que o Senhor abordou um tema, um assunto com eles nessa comunhão. Esse verso 27 é muito claro em dizer que o Senhor, claro que de uma maneira concisa, já que eles estavam ali num caminho até a casa, essa aldeia de Emaús, a casa desses dois discípulos, ele discorreu durante algum tempo tudo o que a respeito dele constava, começando por Moisés, ou seja,
5 livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, e Números e Deuteronômio, Moisés. E diz aqui ainda o versículo 27, por todos os profetas. Então, novamente, nós temos ali o nosso Senhor tomando muitas passagens de todos aqueles livros proféticos. Ao todo são 17 livros proféticos. Quanto será nosso Senhor tomou naquele caminho? E o verso continua, então, encerra, verso 27, dizendo que ele tomou Moisés, 5 livros, os profetas, 17 livros, 22 livros, dos 39 do Velho Testamento, para falar com eles tudo o que a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Irmãos, o nosso Senhor Jesus é o tema de Deus. O nosso Senhor Jesus é o tema da eternidade. E o nosso Senhor Jesus é o tema das Escrituras. Está tão claro esse versículo. O que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Cristo é a chave que abre o entendimento das Escrituras. Se nós vemos nas Escrituras história e não vemos Cristo, nós não vimos nada. Se nós vemos na Escritura poesia e não vimos Cristo, não vimos nada. Se nós vemos na Escritura profecia, e quanta profecia há na Escritura, mas se não vemos Cristo na profecia, também não vimos nada. Se nós abrimos o livro de Apocalipse e vemos toda aquela simbologia do livro de Apocalipse que chama a atenção de tantos, taças da ira para cá, trombetas para lá, cavaleiros para cá e etc. Mas nós não vemos Cristo, nós não vimos nada em Apocalipse. Cristo é a chave que abre as Escrituras. Quando ele mesmo, o Senhor Jesus, falou sobre a vinda do Espírito Santo, em João capítulo 14, também capítulo 16, ele disse que esse Consolador, o Espírito Santo, viria, habitaria naqueles que seriam então selados por ele, o Espírito, na verdade com um grande propósito específico. Além de nos regenerar, além de nos trazer revelação, o Espírito Santo cumpriria um propósito específico. O Senhor Jesus disse assim: Ele me glorificará, porque Ele há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então nós podemos dizer no singular que o ministério do Espírito Santo é revelar o Senhor Jesus, é glorificar o Senhor Jesus. Ele não tem outro encargo, outro ministério. As Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, de capa a capa, verbalmente, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E o Espírito Santo assoprou, a inspirou para nos revelar quem Cristo é. Irmãos, quando nós perdemos esse propósito, não só da vida cristã, mas esse propósito da eternidade, esse tema de Deus, esse tema das Escrituras, e esse tema, é claro, da vida cristã, nós perdemos tudo. Ontem, quando compartilhávamos um pouco da palavra, falando um texto de Deuteronômio, de Efésios, um pouco sobre família, nós comentamos de relance com os irmãos o perigo que nós enfrentamos como cristianismo, de perdermos Cristo no cristianismo. Perdemos Cristo nas coisas de Cristo, perdemos Cristo na igreja de Cristo, perdemos Cristo no ministério para Cristo, e assim por diante. Que cuidado nós precisamos ter com os nossos corações, para que Cristo seja para nós o que Ele é para Deus. Quando o Senhor Jesus foi batizado, você se lembra que o céu se abriu, porque os céus não podiam se conter diante daquele que agora entra no Jordão para ser batizado. O homem segundo o coração de Deus, o Senhor Jesus, o Verbo encarnado. Os céus não se contêm e se abrem. E aquela voz é ouvida e diz: Este é. Como se daquele céu aberto, um grande dedo, esse dedo do Pai, apontasse para aquele Jordão naquele momento, dizendo: Este. Ele foi apontado ali. Nenhum outro, nenhum que se compare, nenhum que seja par para ele, nenhum que possa ser posto ao lado dele. Este é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer.
Não sobrou nada para ninguém. Nele eu tenho todo o meu prazer. Paulo começou a epístola aos Efésios dizendo assim que nós somos agradáveis ou aceitáveis a Ele, a Deus, no amado. Lembra-se? Efésios capítulo 1, amado com A maiúsculo. Nós somos amados, não é porque somos amáveis, fôssemos amáveis, mas é porque Deus nos incluiu no amado, no Senhor Jesus. Então, irmãos, que necessidade nós temos de guardar os nossos corações no meio de tanta parafernália religiosa, no meio de tanto serviço religioso, para que nós não percamos o alvo do nosso chamamento, que é conhecer e conhecer e conhecer o Senhor Jesus. As riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, Cristo não fica velho. Quando aquele povo peregrinou no deserto durante 40 anos, comendo maná, comendo maná, comendo maná, você sabe, pelas palavras do nosso Senhor em João 6, que aquele maná era uma figura dele mesmo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, verdadeiro maná, verdadeiro pão do céu, é meu Pai que vos dá. Eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós sabemos que aquele maná tipológico falava do próprio Senhor Jesus. Então há muitas lições ali, sérias, para serem tiradas desse fato, daquele maná apontar para Cristo. Vou colocar uma só, para os irmãos verem o nosso risco. Você se lembra o que aquele povo falou depois de comer maná 40 anos no deserto? Quando eles estavam já à margem para entrar na terra de Canaã, você se lembra? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Os irmãos já pensaram uma coisa dessa? O pão vil. Que cuidado nós precisamos ter com o nosso coração, para que nós não falemos a mesma coisa do nosso Cristo, do Cristo de Deus, ocupado com tantas coisas, coisas religiosas, coisas do serviço de Deus, coisas para Deus, coisas espirituais, mas que realmente não tocam o próprio Cristo, não estabelecem relação dos nossos corações com o próprio Cristo, não são serviço resultado da revelação de Cristo. Quanto serviço cristão é feito na energia da carne. O Senhor não requereu, o Espírito Santo não o estimulou, ele não glorifica Cristo, mas ele continua sendo feito, porque ele é serviço religioso. Se ele não for feito, a máquina para, e a máquina não pode parar. O Senhor nos ajude, irmãos, nesses dias tão difíceis que vivemos como cristianismo. Essa matéria não precisamos falar sobre ela, está aí para ser lida toda hora. Os dias que temos vivido como igreja, como cristianismo. Só há um recurso para que o Senhor realmente recupere seu testemunho no seu povo: retornar o nosso coração para Cristo mesmo, não para as coisas de Cristo, não para o serviço de Cristo, não para as bênçãos de Cristo, mas para o próprio Cristo. Então nós vamos meditar um pouco, alguns minutos, na Epístola de Paulo aos Filipenses. Por quê? Se você quiser saber sobre o conteúdo da vida cristã normal, tem um livro muito específico no Novo Testamento para te ajudar, mais do que qualquer outro, e esse livro é Romanos. Romanos trata da vida cristã normal. Agora, se nós queremos saber o que o Novo Testamento tem para nos ensinar sobre a experiência cristã normal, o que é a experiência cristã normal para todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, o que ele deveria experimentar? E nós vamos entender que não são bênçãos de Deus, coisas espirituais. E aí a Epístola aos Filipenses vai entrar de uma maneira maravilhosa, porque o tema dela é exatamente esse. Filipenses é um livro que trata da experiência cristã normal. E por que esse tema, experiência cristã normal? Para que nós saibamos que não é a super experiência, não é a super experiência cristã para espirituais, não é a experiência cristã para avançados, que bebês em Cristo não participam, não é uma experiência cristã destacada, de um nível a se atingir, mas é a experiência cristã normal. Não perca essa palavra, normal. Porque o Espírito Santo, quando veio habitar em nós, o que ele deseja é que nós experimentemos Cristo da maneira como essa Epístola aos Filipenses o descreve, o apresenta. 4 capítulos em uma escada
ascendente, 4 degraus, 4 capítulos. Tomara que você já tenha lido essa epístola muitas vezes. Se não leu, faça isso. Você sabe que muitas vezes a palavra alegria aparece nessa epístola. Você pode estudar essa epístola por esse foco, como ela foca regozijo, como ela foca alegria. Mas eu queria abordar por outro ângulo. Cada capítulo um foco, que diz respeito a quem Cristo é e o que isso significa ou deve significar na nossa experiência, ou na experiência cristã normal. Então, antes de entrarmos nos detalhes de cada capítulo, deixa eu dar um panorama, um quadro para os irmãos a respeito então dessa epístola. Em primeiro lugar, quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava aprisionado em Roma, naquela prisão de Atos 28, como o livro de Atos termina. Você se lembra como o livro de Atos termina? E permaneceu Paulo 2 anos na sua própria casa que alugara, pregando com intrepidez as coisas concernentes ao reino de Deus. 2 anos, na sua própria casa alugada, acorrentado à escolta romana que se revezava para guardá-lo. Daquela prisão domiciliar, Paulo escreveu Filipenses e mais 3 epístolas. Paulo escreveu 13 epístolas na sua vida e ministério. 13. Essa vida e ministério de Paulo podem ser comparados como as 4 estações do ano. 4 grandes fases: primavera, verão, outono e inverno, da vida e do ministério de Paulo. Então vamos pensar nessa ordem, apenas para termos um quadro aqui, depois entramos em detalhes. Vamos pensar nessa primeira estação, primavera. Nessa primavera da vida e do serviço ministerial de Paulo, ele escreve 2 epístolas. São aquelas epístolas de quando Paulo era ministerialmente jovem. 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. As 2 primeiras epístolas de Paulo. Tão cheias de amor, tão cheias de carinho, escrevendo para aquelas igrejas jovens. Ele gastou pouco tempo com elas, apenas 3 semanas ali em Tessalônica, e escreveu aquela carta tão cheia de amor para aquelas 2 igrejas aos Tessalonicenses. Paulo mesmo era ainda jovem no seu ministério quando escreveu essas epístolas. 2, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Essa é a primavera da vida e do ministério de Paulo. Depois vamos para o verão. Nessa fase de verão, Paulo escreve aquelas epístolas fortes, aquelas epístolas graves, por isso o verão. Algumas delas não tem nem introdução, ele nem menciona nome de ninguém, não faz nem saudação para a igreja, ele já começa a epístola corrigindo a igreja. Exemplo, Gálatas. Então nessa fase de verão, Paulo escreve 1 aos Coríntios, uma epístola forte de correção. 2 aos Coríntios, também outra epístola forte de correção. Gálatas e Romanos, 4 epístolas, na fase de verão. Depois nós vamos para outono. Nessa fase de outono, Paulo estava aprisionado, nessa prisão domiciliar em Roma que eu acabei de citar, Atos 28. Na sua própria casa alugada. E ali o corpo de Paulo estava aprisionado. Mas irmãos, que maravilhoso. O Espírito de Paulo, em comunhão com o Senhor Jesus, pelo Espírito, Paulo estava como que voando em alturas tão elevadas. Porque nessa fase de outono, aprisionado naquela prisão domiciliar, ele escreve Efésios, veja as epístolas, Filipenses, a epístola que vamos estudar um pouco hoje, Colossenses e Filemon. Mais 4 epístolas. 3 delas pelo menos, Efésios, Filipenses e Colossenses, são epístolas de altitudes vastas, em especial Efésios e Colossenses, quando ele fala do grande mistério de Deus, que é Cristo, e do grande mistério de Cristo, que é a igreja. Efésios e Colossenses. Então são as 4 epístolas de outono. Mas ainda então a última fase da vida e ministério de Paulo, o inverno. Você se lembra que inclusive, interessante, literalmente ele menciona a estação inverno quando ele escreve a epístola para Timóteo, 2 Timóteo. Nessa fase de inverno, a última fase, ele escreveu 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Então são 13 epístolas ao todo. As 3 últimas são do inverno da vida de Paulo. Ele escreve assim para Timóteo: apressa-te a vir ter comigo antes do inverno, e traze a capa e os pergaminhos que eu deixei em Troade. Você se lembra? Todos da Ásia me abandonaram, só Lucas está comigo. Ele escreve as suas últimas epístolas: 1 Timóteo, Tito, pela ordem cronológica, e 2 Timóteo, que é a última epístola de Paulo. 2 epístola a Timóteo. Então esse é o inverno da vida de Paulo, quando ele estava agora preso de novo
mas não naquela prisão de Atos 28, uma prisão domiciliar. Agora ele estava lançado na masmorra romana, aquela masmorra que existe até hoje lá em Roma, gelada, fétida, pronta aí para ser visitada ainda hoje. Lá Paulo estava preso, aguardando o que, segundo a história, foi o seu martírio, decapitado durante o império de Nero. Então, quando ele escreve essa epístola aos Filipenses, ele estava na prisão domiciliar de Atos, capítulo 28. E o que ele faz nessa epístola? Em primeiro lugar, irmãos, lembra o que aconteceu quando Paulo passou por Filipos? Você se lembra? Atos 16. O que aconteceu quando Paulo passou por Filipos? Ele foi açoitado. Eles expulsaram um demônio de uma jovem adivinhadora. Foram presos, foram açoitados. À meia-noite eles estavam lá com seus vergões, adorando a Deus. Você se lembra que aquela prisão foi aberta? O carcereiro pensou em se suicidar, o carcereiro de Filipos. Paulo então prega o evangelho para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Você se lembra da história de Filipos? Então Paulo vai escrever essa epístola para esses amados, por onde ele passou e teve essa experiência tão significativa, pregando o evangelho do reino de Deus. Quando ele escreve essa epístola, ele coloca uma experiência então cristã ascendente, uma experiência de Cristo ascendente, em 4 capítulos, muito, muito lindo. No primeiro capítulo, vamos abrir lá a epístola de Filipenses. Nesse primeiro degrau do que então vamos chamar de experiência cristã normal, Paulo diz que Cristo é o nosso viver. Veja no capítulo 21, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o primeiro degrau dos 4 que nós vamos ver aí. Vamos pegar um verso-chave para cada capítulo e procurar entender um pouco dessa experiência ascendente, essa experiência cristã normal. O primeiro degrau, Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que será que Paulo quis dizer com isso? Irmãos, todo morrer é perda em si mesmo. Nenhum morrer é ganho. Todo morrer é perda. Só há uma única maneira de o morrer ou da perda em nossa vida ser lucro. É se o nosso viver é Cristo. Se o nosso viver é Cristo, então todo o morrer é lucro. Se a nossa ocupação é Cristo, então todo o morrer é lucro. Veja o que ele fala no verso anterior, no verso 20. Olha para a sua Bíblia, por favor. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Essa não é uma experiência cristã super espiritual. Essa é a experiência cristã normal. Para isso, cada um de nós foi chamado. Para que Cristo seja no nosso corpo engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. Agora só tem uma maneira disso acontecer. É a chave do verso 21. É se Cristo é para nós o nosso viver. Observe que não é Cristo nossa vida. Aos Colossenses, Paulo usa essa expressão no capítulo 3. Ele fala: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Mas o tema aqui não é Cristo é nossa vida. O tema aqui é Cristo é nosso viver. Ou seja, não apenas nossa vida, mas a ocupação da nossa vida. A ocupação de nossas vidas. Não apenas Cristo veio me dar vida quando eu estava morto, mas Cristo se tornou a ocupação de minha vida. Então Cristo é nosso viver. Graças ao Senhor. Cada um de nós foi regenerado pela ação do Espírito de Deus para esse primeiro propósito. Irmãos, nós precisamos ser muito sérios em afirmar algo aqui. Se Cristo não é a ocupação de nosso viver, em outras palavras, se Ele não é o nosso viver, nossa vida cristã não tem significado. Nós podemos estar ocupados sim com as coisas de Deus, com coisas espirituais, com coisas da igreja, seja lá com o que for, com serviço para Deus, com um louvor, com uma adoração, seja com o que for. Mas nós não estamos ocupados com o tema de Deus,
Cristo mesmo. Cristo não é o nosso viver. Nós estaremos derivando energia de outras coisas. Na verdade, nós somos como esse grande polvo, né? Você lembra de Jacó? Você sabe que o nome Jacó significa suplantador, não é? Ou agarrador, significado de Jacó. Como se fosse um grande polvo. É isso que nós somos. Até o Senhor ter nos encontrado. Tudo que passa por perto de nós, as nossas ventosas grudam. Sabe por quê? Nós procuramos derivar a vida de todas essas coisas. Egocentrados. Nós queremos derivar a vida de tudo. Nós somos o centro. E essas grandes ventosas vão se grudando em tudo e em todos, para derivarmos vida de tudo. Tudo a nosso serviço. Quando o Espírito de Deus vem habitar no nosso coração e começa a nos revelar Cristo, então o processo de amputação começa. Desse grande polvo, que é a nossa vida natural, nossa vida do ego. O Espírito Santo começa a usar essa tesoura e amputar as ventosas de tudo aquilo que nós estamos usando para derivar a vida para a nossa vida. E sabe por quê? Porque Cristo não é a nossa vida, ou nosso viver, nas palavras de Filipenses. Então nós estamos ali extraindo vida disso, e vida disso, e vida disso, e vida disso. E ai daqueles que se interpõem no nosso caminho de vida. Mas o ministério do Espírito Santo é resumir, lembra Efésios? De fazer, convergir, resumir, reunir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É isso que Deus, o Pai, fará na dispensação da plenitude dos tempos. E é isso que o Espírito Santo está já desejando fazer na vida da igreja. Só que Ele não fará sem o nosso consentimento, como também falamos ontem. Ele não passará como um rolo compressor sobre as nossas cabeças, fazendo o que nós não queremos. Não. Ele vai conquistar a nossa vontade. Conquistar a nossa vontade, de acordo com a vontade dEle, para que nós queiramos o que Ele quer. E sabe o que Ele quer? Ele quer tornar Cristo o nosso viver. Irmãos, e só há uma maneira de viver vida cristã genuína: se Cristo é o nosso viver. Quando chegarmos no capítulo 4, nós vamos ver. Só uma maneira de sermos livres é se Cristo for o nosso viver. Se Cristo não for o nosso viver, nós somos escravos de tudo e de todos. Escravos de relacionamentos, escravos de circunstâncias, escravos se o dia amanheceu com sol ou sem sol, escravos de humor, de temperamento. Escravos, escravos, escravos. Escravos de honra, de desonra. Isso é tema do capítulo 4, nós vamos chegar lá. Escravos de abundância ou de escassez. Tema do capítulo 4. A não ser que Cristo seja nosso viver. Você vê que isso então não é uma opção? Ou Cristo é o nosso viver, ou nós somos escravos. Crentes, sim, mas escravos. Habitados pelo Espírito Santo, sim, mas escravos. Lembra quando Paulo escreve para os Gálatas? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais a jugo de escravidão. Então, mesmo como cristãos, podemos viver como escravos, se Cristo não for o nosso viver. Então vamos tomar essa primeira nota, mas guarde, irmão. É a experiência cristã normal. Nós é que somos anormais, porque o Espírito Santo foi enviado para nos dar essa experiência. Qual? Primeiro degrau: Cristo é o nosso viver, nossa ocupação. Nós fomos regenerados para isso. Não é para Ele ser um acessório na nossa vida. Não é para Ele ser o nosso doador de paz, o doador de alegria, o doador de felicidade. Não. Cristo não é nada disso. Nós fomos regenerados para conhecer a Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo, para que Cristo seja para nós tudo o que Ele é para Deus. Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então esse é o primeiro passo dessa experiência cristã normal. Se formos ao capítulo 2, qual o segundo passo? Qual que é o tema de Filipenses 2? É muito fácil você ver qual é o tema, só ler o capítulo. É muitíssimo claro. Se no capítulo 1, Cristo é o nosso viver, no capítulo 2, Cristo é a nossa mente, ou a nossa mentalidade. Logo no início, no capítulo 2, versículo 2, você vai ver Paulo dizer assim: completai a minha alegria de modo que penseis. Essa palavra pensar, nas suas diversas conjugações, ela aparece em Filipenses 11 vezes. Pensar e suas conjugações, pensamento e etc.
11 vezes. O tema do capítulo 2 é essa questão desse pensar, ou desse pensamento, dizendo que Cristo deve ser o nosso, ou a nossa mentalidade, a nossa mente. Se Cristo não for a nossa mente, então nós estamos fadados a viver segundo os 4 primeiros versos desse capítulo. Olha como que Paulo exorta essa igreja dos Filipenses. Versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, o capítulo 2 todo, não há um versículo que seja exceção. Ele faz um retrato magnífico desse segundo passo aí da nossa experiência cristã normal. Cristo foi nos dado por Deus para que Ele próprio seja a nossa mente ou a nossa mentalidade. Em outras palavras, nós podemos então ser cristãos, regenerados, claro, habitados pelo Espírito Santo, mas temos uma mente velha. Romanos 12 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui em Filipenses mesmo, no capítulo 4, versos 7, 8, Paulo fala assim: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, segundo aspecto aí da experiência cristã normal, Cristo deve se tornar a nossa mentalidade. Irmão, a vida da igreja é impossível se Cristo não for a nossa mentalidade. Por que sabemos? Acabamos de ler. Se Cristo não for a nossa mente, nós vamos fazer coisas por partidarismo na vida da igreja. Nós vamos fazer coisas para vanglória. Nós vamos considerar cada um os outros, não superiores, mas inferiores a si mesmo. Não é? Só há um antídoto para isso. Para nós não fazermos isso, não vivermos assim, não nos relacionarmos assim, é se Cristo for a nossa mente. Você sabe que Deus criou o homem tripartido, não sabe? A Bíblia é clara em afirmar isso. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é esse tudo? O vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Nós sabemos que quanto ao passado, quanto ao nosso espírito, nós já fomos salvos, já fomos regenerados. Ele vos deu vida quando nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Essa regeneração, esse novo nascimento já aconteceu. Fostes regenerados, 1 Pedro capítulo 2, capítulo 1. Fostes regenerados pela palavra de Deus que vive e é permanente, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível. Passado, fostes regenerados. Ele já deu vida ao nosso espírito. Nós clamamos: Abba, Pai, porque o Espírito de Deus certifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, e a nossa alma? O que é a alma segundo o Novo Testamento? Você já teve curiosidade de pesquisar para você compreender a beleza da salvação do Senhor? A alma, segundo o Novo Testamento, é nossa mente, em primeiro lugar, o assunto é de Filipenses 2, nossa vida mental, nossa vida de pensamentos, mente, desejos ou vontade, e o que mais? Sentimentos, afeições ou emoções. Isso é o que o Novo Testamento ensina sobre a alma. É a nossa capacidade de pensar, de sentir e de escolher. Mente, vontade e emoções. Dessas 3 faculdades da alma, qual que gerencia? Qual que comanda? Ainda segundo o ensino do Novo Testamento. É a mente. É a mente. Nós não pensamos como pensamos, porque sentimos como sentimos. Nós sentimos como sentimos, porque nós pensamos como pensamos. Compreendeu a frase? O que governa a nossa vida da alma é a maneira como pensamos. Provérbios diz assim: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Por isso Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando o Espírito Santo gerou vida no nosso espírito morto, foi apenas isso que ele quis fazer?
Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, amém. Somos salvos, somos de Jesus. Quando Ele vier, nosso corpo vai ser transformado. Vamos vê-lo face a face. É só isso? Não, é mais, é muito mais. Esse mesmo Senhor que nos regenerou o nosso espírito pela ação do Espírito Santo, esse mesmo Senhor está encarregado hoje em salvar as nossas almas. Ou seja, tornar a nossa mente semelhante à mente de Cristo. Nossos desejos conforme os desejos de Cristo. E os nossos sentimentos conforme os sentimentos de Cristo. Irmãos, isso não é uma salvaçãozinha. Isso é mesmo, segundo Hebreus 2 diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Graças ao Senhor. Porque é regeneração do espírito, mas também é transformação da mente. Também a transformação dos desejos. Nós vamos desejar diferente. Nós vamos escolher diferente. E também a transformação do sentir. Nós vamos sentir diferente do que antes de conhecer o Senhor. Graças ao Senhor. Tão grande salvação. Transformação da mente. Transformação dos sentimentos. Transformação dos desejos. Não é? Das escolhas, das prioridades. Alma. Por isso Tiago capítulo 1 fala assim. Tiago 1:21. Irmãos, despojando-vos de todo dolo, acúmulo de maldade, acolhei, veja, responsabilidade nossa, minha e sua, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Nós que já somos crentes. Tiago não está escrevendo para o mundo, Tiago está escrevendo para a igreja. Acolhei a palavra em vós, igreja, em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Não parece uma contradição? Parece que aqueles que receberam a carta de Tiago podiam dizer assim: Tiago, explica para nós melhor. Nós já somos cristãos, nossa alma já está salva. O que você quer dizer com acolher a palavra para salvar nossas almas? Mas então, se você compreende essa salvação tripartida, que o homem é espírito, alma e corpo, que nós já fomos salvos no espírito ou regenerados, mas nós estamos sendo salvos na nossa alma hoje, pela ação do Espírito Santo, implantando a palavra de Deus em nós, salvando nossa mente, salvando nossos sentimentos, salvando nossos desejos. Tão grande salvação. Graças ao Senhor por isso. Então, irmão, você compreende que se você não entender isso, você vai ficar com uma única outra opção: ter um Salvador do passado, aquele que salvou teu espírito um dia lá atrás, quando você creu no Senhor, e você vai aguardar o Salvador do futuro, que voltará para te dar um corpo incorruptível, igual ao dele. E hoje, nada. Hoje você faz o melhor que você puder, espera por ele. Não. Rogo-vos, pois, irmãos, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço espiritual. Esse é o nosso serviço hoje, ou culto racional, como traduzem algumas versões. A ideia melhor, exata, é serviço espiritual. Esse é o nosso serviço espiritual. Qual? Apresentar os nossos corpos. E aí, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças ao Senhor por isso. Para isso nós fomos chamados. Não para sermos cristãos regenerados com mente velha, mas para sermos completamente salvos e transformados pelo Senhor. Tão grande salvação. Irmãos, que nada nos roube essa verdade das Escrituras. Deixa eu colocar uma coisa assim muito linda para você apreciar. O Senhor Jesus é chamado no Novo Testamento de pastor de 3 maneiras diferentes. João 10:10, ele disse assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. Isso ele já fez. Digamos então que esse bom pastor, esse aspecto aqui primeiro do bom pastor, tem a ver com a nossa salvação já passada, ou a regeneração do nosso espírito. Como já expliquei, isso já aconteceu. Estávamos mortos e ele nos deu vida, porque ele é o bom pastor e ele dá vida pelas ovelhas. Amém. Mas tem um segundo passo. Hebreus 13:20. Hebreus 13:20 vai dizer assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Agora não o bom pastor. Agora em Hebreus 13:20 ele é chamado de o grande pastor
das ovelhas. E se você continuar lendo este versículo, Hebreus 13:20, vai dizer assim: Ele vos aperfeiçoe, presente, Ele vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Hebreus 13:20 e 21. Então, nesse aspecto do presente, quem é o nosso Senhor Jesus? O grande pastor das ovelhas. Como grande pastor das ovelhas, o que Ele está fazendo conosco hoje? Salvando as nossas almas. Graças ao Senhor por isso. Almas. Agora tem mais uma maneira que Ele é chamado de pastor ainda, no Novo Testamento. 1 Pedro 5:4. Pedro fala assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Não é claramente futuro esse versículo? Quando ele se manifestar, o supremo pastor se manifestar, então nós receberemos algo, a imarcessível coroa da glória. Então você viu a relação? O bom pastor tem a ver com essa salvação do passado, digamos assim. Nosso espírito já foi regenerado. O grande pastor das ovelhas é aquele que está nos aperfeiçoando, presente, em todo bem, para cumprirmos ou obedecermos, respondermos à sua vontade, porque Ele está operando em nós o que é agradável diante dEle. Hebreus 13:20. E nós ainda temos nele mesmo, no mesmo Senhor, o supremo pastor que vai se manifestar. E quando Ele se manifestar, Ele vai nos galardoar, aqueles que foram fiéis. Recebereis a imarcessível coroa da glória. Sabe como que você toma esses 3 títulos aqui? Bom pastor, grande pastor e supremo pastor. Sabe onde você vê um exemplo de uma maneira linda esses 3 títulos aí do Senhor se aplicarem? Salmo 22, 23 e 24. Você já pensou nisso? Como começa o Salmo 22? O Senhor, ou melhor, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22 é o Salmo da cruz. Provavelmente o Senhor Jesus tenha recitado todo aquele salmo quando Ele estava pregado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22 é o salmo do bom pastor. É o salmo daquele que deu a vida pelas ovelhas. É aquele que derramou a sua alma na morte. Salmo 22, o salmo do bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. O próximo salmo seguinte é o Salmo 23. Aquele conjuntinho ali, Salmo 22, 23 e 24, ele tem que ser comido como um sanduíche. Sanduíche. Você tem um pão de um lado, Salmo 22, o outro pão do outro lado, o Salmo 24, e o hambúrguer no meio, o Salmo 23. Então toda vez que você for comer essa porção das Escrituras, coma inteiro, não coma só um pão, nem o outro pão, nem só o hambúrguer. Coma o sanduíche inteiro, porque é um conjunto só. O Salmo 22, primeira fatia do pão. O Salmo do bom pastor, Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo da cruz, o Salmo 22. O Salmo 23 é o Salmo do grande pastor das ovelhas, como nós falamos, Hebreus 13. Porque quem fala naquele Salmo 23 não é o pastor, quem fala é a ovelha. A ovelha como que coloca ali a sua cabeça no buraco da cerca e grita lá para aquele outro rebanho, que ela não sabe nem de quem que é. Então ela coloca ali o pescocinho, a cabecinha dela na cerca e grita lá para as outras ovelhas. O que ela grita? O Senhor é o meu pastor, né? E nada me faltará. E aquele salmo descreve o quê? Você conhece aquele salmo? Ele descreve uma vida ascensional, experimentando o pastor. Aquele salmo é a ovelha experimentando o pastor. Digamos que a alma dela está sendo progressivamente salva, transformada, cuidada, pastoreada por esse grande pastor. Então é lindo aquele salmo é ascendente. A ovelha vai descrevendo o seu pastor. É ele quem me conduz a pastos verdejantes, você se lembra? A águas tranquilas, as veredas da justiça. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tomarei mal nenhum, porque ele, olha como a ovelha fala dele, ele está comigo. E aí ela aprecia a disciplina, ela diz sua vara, mas também ela aprecia o consolo e diz o cajado me consola. Então aquele salmo é ascendente, é o salmo da igreja, é o salmo desse grande pastor das ovelhas, que está hoje transformando as nossas almas para ser conforme a dele, nossa mente para ser conforme a dele, nossos sentimentos para ser conforme os dele, nossos desejos para ser conforme o dele. E aí o Salmo 24 faz a última parte do sanduíche.
Você lembra como o Salmo 24 começa? Ou qual a ênfase, o conteúdo dele? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então o Salmo 24 é o Salmo do reino. É esse Salmo que tem a ver com a segunda vinda do nosso Senhor. Então, Salmo do bom pastor, 22. Salmo do grande pastor, 23. E o Salmo do supremo pastor, que há de se manifestar, Salmo 24. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então, irmão, voltando a Filipenses 2, o centro de governo de nossas almas é a nossa mente. Se nós não formos transformados pela renovação da nossa mente, nós não temos nada a esperar, nem de nossas escolhas e nem de nossos sentimentos. Por isso o Novo Testamento põe tanta ênfase na mente, dizendo assim: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Cingindo, Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13, ele diz assim: cingindo, amarrando o vosso entendimento. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Muita ênfase nessa nossa vida de pensamento. E nós sabemos que luta isso significa para nós na prática, não é? Quanto essa nossa mente é corrediça, não é assim? Corre para cá e corre para lá, e corre para uma coisa e corre para outra. Muitas vezes nós expressamos isso no quanto falamos. Por que nós falamos sem parar? Porque a nossa mente não para, né? Irmãos, nós não temos chance de viver uma vida cristã mais abundante, mais plena, a não ser que Cristo seja a nossa mente. Compreende o que isso significa? Que Ele possa ocupar nossa vida mental, que Ele possa purificar nossa vida mental. Não podemos gastar muito tempo aqui, precisamos avançar, mas esse tema é um tema tão tremendo, irmão, na Escritura. Vou citar só mais um versículo, 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Quando Paulo fala ali de batalha espiritual, naquele texto, ele diz assim: as armas da nossa milícia, esse combate espiritual, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofisma é uma ideia que parece que tem conteúdo de verdade, mas não tem conteúdo de verdade, só tem aparência de verdade. Sofisma. As armas de nossa milícia não são carnais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você vê onde nesse texto o apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele centralizou a batalha espiritual? No nível da mente. Você deve ter ouvido falar do irmão Otmani, não já? Acho que grande parte dos irmãos aqui já ouviram falar do irmão Otmani. Ele tem algo muito precioso escrito a respeito da mente. E ele usa uma figura interessante para tentar nos ajudar a entender qual o lugar da nossa vida mental nesse processo de salvação do Senhor, como temos compartilhado. E a figura que ele usa é a seguinte: ele diz assim: nossa mente são como as portas de uma cidade. Aquelas cidades antigas, as batalhas eram travadas nas portas, não é? Porque a porta é o único lugar vulnerável. O inimigo não vai tentar subir pela muralha, vai tentar derrubar a porta, né? Então ele diz: a nossa mente são como portas de uma cidade. Quando o inimigo ganha as portas, ele ganhou toda a cidade. É assim que funciona. Por isso a ênfase, a necessidade de sermos transformados pela renovação de nossas mentes. Termos nossas mentes edificadas com a verdade da palavra de Deus. Irmãos, por que nós vivemos vidas ansiosas? Por que os consultórios psiquiátricos estão abarrotados de ansiosos? E boa porcentagem deles são cristãos. Você sabe disso. São irmãos, não é? Sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão. Por quê? Mentes não edificadas com a verdade da palavra de Deus. Ansiedade é fruto de mentira. Quando nós cremos em qualquer nível de mentira, isso gera ansiedade. A única maneira de ficarmos livres de ansiedade é crermos na verdade da palavra de Deus. Termos nossas mentes edificadas com a verdade. Você vê a importância disso? Foi por isso que nosso Senhor Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Graças ao Senhor por esse processo de salvação da alma.
que inclui salvação da mente. Esse capítulo 2, então, de Filipenses, Paulo vai dar muitas notas lindas aí sobre o que significa uma mente, a mente de Cristo, formada em nós como igreja, povo do Senhor. Sabe o que ele faz nesse capítulo? O primeiro exemplo da mente de Cristo que ele apresenta aqui é o próprio Cristo, pois a mente é dele. Então ele começa o versículo 5 dizendo assim: tende em vós. Abra aí, por favor, e olha para sua Bíblia de novo. Filipenses 2,5. Tende em vós. A única maneira da igreja viver como igreja, a única maneira da igreja viver de uma forma que glorifique Cristo, a única maneira da igreja viver uma vida unida, sem divisão, sem vanglória, sem partidarismo, a única maneira é Filipenses 2,5. Tende em vós a mesma mente. Algumas versões traduzem aí o mesmo sentimento. Não é a palavra adequada. A palavra aí é pensamento e não sentimento. Tende em vós o mesmo pensamento, ou a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Aí ele vai mostrar qual é essa mente de Cristo. Maravilhoso texto. Dizem alguns eruditos que esse texto aqui era um hino primitivo, antigo. Não era só um texto, era um hino. Os irmãos na igreja primitiva cantavam esse texto como um hino. Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e etc. A si mesmo se humilhou. Então ele vai mostrando o que é a mente de Cristo, e o desejo do Espírito Santo é formar esta mente em nós, para que nós possamos viver a vida da igreja, e a vida que glorifica Cristo. Mas esse capítulo tem toda uma ênfase na mente, não é apenas nessa questão do exemplo do próprio Cristo. Você vai ver aí, se olhar o capítulo 2, que Paulo cita a partir do versículo 19, dê uma olhada na sua Bíblia, mais 2 exemplos da mente de Cristo. Tão lindo, irmão. Primeiro ele cita no versículo 19, Timóteo. E depois ele cita no versículo 25, Epafrodito. Todo esse capítulo fala da mente de Cristo. Sabe? Em primeiro lugar, a mente de Cristo é refletida, mostrada no próprio Cristo, como já falamos. Filipenses 2, de 5 a 11. Essa é a mente de Cristo. Depois a mente de Cristo é exemplificada em 2 obreiros, 2 servos do Senhor, Timóteo e Epafrodito. Tudo que é descrito a respeito deles é para falar dessa mente de Cristo. E o texto é tão lindo. Vamos dar uma olhada. Olha o versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. De novo a palavra que é pensamento. A ninguém tenho de mesmo pensamento. Olha o que é a mente de Cristo, formada em nós, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Cada frase que nós vamos ler aqui, seja de Timóteo, seja de Epafrodito, Paulo falando deles, são expressões do que é a mente de Cristo formada em nós. Como dissemos, todo esse capítulo tem essa ênfase. Sinceramente cuide dos vossos interesses. Essa é a expressão da mente de Cristo na igreja. Quando nós temos a mente de Cristo na igreja, então nós cuidamos dos interesses uns dos outros. Quando a mente de Cristo não está sendo formada na igreja, então nós só cuidamos dos nossos próprios interesses. E quando nós cuidamos dos nossos próprios interesses, isso não é a vida da igreja. Nós podemos ter vida de reunião, mas vida de reunião não é a vida da igreja. Porque a igreja não é reunião. Igreja tem reunião, mas a igreja não é reunião. E esse é um outro dano que nós temos sido alvo nesses dias, dessa artimanha satânica de vivermos vida de reunião, que não é vida da igreja. E que o Senhor nos ajude nisso também. O assunto aqui é vida da igreja, não é vida de reunião. Então, ninguém tem de igual sentimento ou pensamento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Isso é a mente de Cristo. Olha o verso 21 ainda, a mente de Cristo, formada em Timóteo. Essa é a beleza, irmão. Você lembra que quando Paulo encontra Timóteo pela primeira vez lá em Listra, segundo o registro de Atos, Timóteo era só um jovenzinho, só um jovem no Senhor. Mas a palavra diz lá em Atos que Paulo se impressionou com ele, porque ele tinha bom testemunho, não apenas dos de Listra, mas também dos de Derbe e daquela circunvizinhança. Então Paulo carrega aquele jovenzinho com ele e começa então a compartilhar com ele
Cristo, o Evangelho, mistério de Deus que é Cristo, mistério de Cristo que é a igreja. E Timóteo vai sendo formado, não intelectualmente, apenas, digamos assim, mas caráter de Cristo vai sendo formado em Timóteo. E agora, quando Paulo escreve essa epístola aqui, como falamos, já lá no final da vida dele, preso já naquela prisão domiciliar, ele vai falar de Timóteo para os filipenses e vai dizer: olha para a vida dele e vejam a mente de Cristo. Ele cuida dos vossos interesses. A ninguém eu tenho de um mesmo pensamento. Olha o verso 21 ainda falando dele. Pois todos eles, esse eles aqui se refere a outros servos não aprovados. Então ele diz: todos eles buscam o que é seu próprio. Ah, irmão, que infelicidade. Quanto disso nós temos tido no meio do cristianismo hoje, não é? Pessoas que buscam o que é seu próprio e buscam as custas dos outros, explorando outros, tirando tudo de outros. Todos buscam o que é seu próprio, mas não o que é de Cristo Jesus. Então você vê que lindo o que Paulo está fazendo aí pelo Espírito. Ele está dizendo: a mente de Cristo está em Timóteo. E depois ele vai dizer mais para frente: a mente de Cristo está em Epafrodito. Honrai sempre a homens como este. Porque esse é o propósito do Senhor. Não é apenas nos salvar dos nossos pecados, nos salvar da perdição, nos dar vida quando nós estávamos mortos, como já falamos. Isso tem a ver com a regeneração, já foi feito. O desejo do Senhor pelo Espírito é formar-se em nós, sua mente, seus desejos, seus sentimentos, tão grande salvação. Então, versículo 21. Todos eles buscam o que é seu próprio, mas não o que é de Cristo Jesus. E conheceis, veja de novo, mais uma marca. E conheceis o seu caráter, também falamos sobre isso ontem. Caráter provado. Nunca coloque carisma à frente de caráter. Isso tem lançado a igreja em ruína, apreciando carisma, e dom para isso e dom para aquilo. O que o Espírito Santo quer formar em nós é caráter. Qualquer carisma que não tenha respaldo de caráter não edifica nada, pelo contrário, destrói. Carisma não suportado por caráter é como você colocar uma espada afiada, uma espada de samurai, na mão do menino de 3 anos de idade. Ele vai se ferir e vai ferir os outros. A espada é perigosa, tem corte. Carisma, mas não suportado por caráter. Então Paulo não fala nada sobre o carisma de Timóteo nesse texto. Ele fala sobre o caráter de Timóteo. Cristo formado em Timóteo. Então diz: conheceis o seu caráter provado, pois ele serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este com efeito é quem espera enviar. Então logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Aqui ele termina com Timóteo e agora ele começa com Epafrodito, com a mesma finalidade: mostrar o quanto dessa maravilhosa mente de Cristo estava formada em Epafrodito. Então ele diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós. Como eu gosto dessa palavra saudade aqui, irmãos. Sabe por quê? Esta é uma outra prova da mente de Cristo formada em nós. Vida de aliança. Quando a mente de Cristo não está sendo formada em nós, a nossa vida é estritamente vivida para nós mesmos. É uma vida egocêntrica, ocupada com o que somos, com o que temos, com o que queremos, não é? Mas quando Paulo descreve Epafrodito, ele diz assim: ele tinha saudade de todos vós. Ele foi o mensageiro que levou aquele donativo da igreja dos filipenses para Paulo na prisão. Ele foi o mensageiro, o intermediário. E quando aquela viagem complicada, não é, de dias, perigosa, ele havia chegado até lá, adoeceu, nós vamos ver na sequência do versículo, do texto, e Paulo descreve aqui como tendo saudade dos filipenses, porque a vida de Epafrodito estava aliada à igreja dos filipenses. Epafrodito não era descartável para os filipenses não eram descartáveis para Epafrodito. Quando a mente de Cristo não está formada em nós, todos são descartáveis para nós. Todos só nos interessam até onde eles nos servem. Quando eles deixam de nos servir, eles não nos interessam.
quando a mente de Cristo é formada em nós, o assunto não é esse, né? Então, versículo 25, versículo 26, tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Não é lindo esse verso? Ele que fez a viagem, ele que passou os perigos, ele pegou uma doença, e se você ler o resto do texto, Paulo vai dizer que foi muito séria, que ele adoeceu mortalmente. E sabe qual que era a preocupação dele? Você está vendo aí. A preocupação dele era que a igreja de onde ele saiu tinha ouvido de alguma maneira que ele adoeceu. Então agora ele estava preocupado com a ansiedade dos irmãos por ele. Irmão, quem estava doente era ele. Quem estava à beira da morte era ele, não era a igreja. Percebe? Que maravilha. Ele estava angustiado com a angústia da igreja de onde ele saiu. Essa é a mente de Cristo, formada num servo de Cristo. Graças ao Senhor por isso. É nesse nível que o Espírito Santo quer nos salvar. Não é nos salvar para viver vidas medíocres, salvar-nos para continuarmos vivendo vidas egocêntricas, mas salvar-nos para formar a mente de Cristo em nós, para que realmente nós possamos ter a vida da igreja e um serviço que honre o Senhor, né? Então, continuando, versículo 27. Com efeito, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Olha outro que tinha a mente de Cristo aí, o próprio Paulo, né? Angustiado com a angústia de Epafrodito, com a doença dele, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Porque foi ele que levou então o donativo para Paulo na prisão. Donativo de amor dos filipenses. Então você vê, tão claro, tão maravilhoso, a mente de Cristo, formada em Timóteo, formada em Epafrodito. Então esse é o segundo estágio nessa epístola. Primeiro, Cristo é nosso viver. Depois, Cristo é nossa mente. Para que realmente possamos ter uma vida da igreja que honra o Senhor e possamos ter um serviço que glorifica Cristo. Terceiro passo, o terceiro capítulo. Qual o foco desse capítulo? Acho que o versículo 14 resume muito bem. Prossigo para o alvo. Não um alvo, mas o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo é o que? Aqui nesse capítulo 3, se você ler o capítulo todo, vai ficar muito claro. Cristo aqui é o nosso alvo, ou a nossa meta. Versículo 8, Paulo diz assim: considero tudo como perda, por causa desse alvo. Qual era esse alvo? A sublimidade. Sublime, acima de tudo, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E também aqui nós podíamos fazer uma pergunta: será que Paulo não conhecia Cristo o suficiente? Ele era o grande apóstolo dos gentios. Quantas igrejas ele já tinha fundado, quanto o Espírito Santo tinha usado Paulo de maneira maravilhosa, rica, poderosa, triunfante. Então o que ele quer dizer com prossigo para conquistar aquilo que me conquistou? O que ele quer dizer é que Cristo é insondável, infinito. Quanto mais nós conhecemos, mais nós reconhecemos que estamos nadando na praia. Nosso Cristo é insondável, rico, pleno. Irmão, se há uma coisa que nós não vamos ter na eternidade vindoura, é monotonia. Monotonia. Segundo o livro de Apocalipse, nós vamos ter aqui na nossa fronte escrito o nome dele: servi-lo, os seus servos o servirão. Apocalipse 22. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Nossa ocupação na eternidade será conhecer a Cristo, conhecê-lo e conhecê-lo mais em cada, vamos usar essa expressão, dia eterno. Se é que a eternidade tem dia, né? Então em cada dia eterno vai ser um dia eterno novo no conhecimento de Cristo. Nunca nós esgotaremos Cristo.
Teremos uma eternidade sem fim diante dele, conhecendo riquezas, mais riquezas, mais riquezas, nos deslumbrando, contemplando, porque Cristo é o Cristo de riquezas insondáveis. Esse é o nosso Cristo. Se será assim na eternidade, é assim agora, não é? Claro, uma dimensão muito maior, um sentido muito maior, né, dada a nossa limitação. Então Paulo diz a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Cristo é o nosso alvo. Cristo não fica velho. Capítulo 4, o último capítulo para nós concluirmos. Queria que os irmãos dessem uma olhada nesse último passo. Capítulo 4, de 10 a 13. Se no primeiro capítulo, então, Cristo é nosso viver. No segundo capítulo, Cristo é nossa mente. No terceiro capítulo, Cristo é o nosso alvo. A ganância de Paulo era esse alvo, era esse conhecer Cristo. Prossigo para o alvo. E ele usa aquele trocadilho lindo no capítulo 3, versos de 12 a 14, quando ele fala assim: eu prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Maneira maravilhosa de descrever a vida cristã, né? Vida cristã é você conquistar aquele que te conquistou, o Senhor Jesus. Alvo. Agora então, no capítulo 4, o último passo dessa experiência cristã normal, qual é? Acho que não teria outra maneira de colocar, conforme esse texto aí diz, né? Tão clara e tão bonita. Cristo é o nosso tudo. Tudo é a palavra-chave aqui, nesse pequeno texto. Veja verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está agradecendo a oferta dos filipenses para ele. Agora preste atenção. Verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza. Olha como Paulo é cuidadoso. Escreveu essa carta, enviou para Afrodito de volta, agradeceu os irmãos, mas ele foi muito cuidadoso, até em agradecer essa oferta aí, porque ele vai dizer, olha, usando as minhas palavras, né? Ele queria fazer de uma maneira que não demonstrasse para os filipenses que ele estava ali passando necessidade na prisão, ou carecendo isso, ou carecendo daquilo, mas ele tinha confiança ali, de que o Senhor o supriria de todas as formas, em todas as coisas. Então ele é delicado para agradecer essa oferta dos filipenses. Então veja o que ele fala no verso 11. Digo isso não por causa da pobreza. Agora, irmão, porque eu aprendi. Ah, irmão, grife essa frase. Porque eu aprendi. Que lindo. Porque fala de um processo. Paulo não disse assim, olha, quando o Senhor Jesus me encontrou lá na estrada de Damasco, então eu já aprendi essa lição. Eu já saí para a minha vida, para o meu ministério, já lá em cima, né, com as lições todas aprendidas. Não, eu aprendi. Foi uma jornada, foi uma escola, seguindo a Cristo, amando a Cristo, conhecendo a suficiência de Cristo, a plenitude de Cristo, as riquezas de Cristo. Então ele chega nesse momento aqui, quando ele diz, eu aprendi. E nós? Será que nós podemos usar essas palavras dele aqui, tomar emprestados? Deveríamos. Porque essa é a experiência cristã normal. Não super experiência, não para super espirituais, mas experiência cristã normal. Qual então esse último estágio dela? Cristo é o nosso tudo. Agora, irmão, queria que você olhasse, por favor, não se desconcentre. Queria que você observasse dois pares que Paulo faz aqui, de situações com polos opostos. É muito precioso, para que você entenda a aplicação disso. Olha o que ele faz. Vamos ver lá no versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Primeiro par, com polos opostos. Então vamos pensar aqui, ó, honra e humilhação. Paulo disse, eu aprendi a viver nesses dois polos, porque conheci Cristo como meu tudo. Irmão, é fácil ser honrado? É fácil ser honrado? A Bíblia diz que não. Provérbios chega a dizer assim, veja bem, um homem, como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim um homem é provado pelos louvores que ele recebe.
ser honrado é muito difícil. Por quê? Qual é a tentação quando nós somos honrados? Nos ensoberbecermos. Então a honra é um teste. Todas as vezes que você está sendo honrado, a honra é um teste. O que você está fazendo com ela? Dando lugar à soberba? Então Paulo diz, eu sei ser honrado. E ele não se ensoberbecia, porque ele aprendeu quem era Cristo, quem era ele mesmo. Agora veja o extremo oposto. Ele diz, eu sei ser humilhado. E ser humilhado é fácil? Não. Qual é o teste quando nós somos humilhados? Qual é a tentação, a tendência? Nos deprimirmos. Quando somos honrados, a tendência é nos ensoberbecermos. Quando somos humilhados, a tendência é nos deprimirmos. Agora você está vendo o que Paulo está dizendo? Que vida livre ele vivia. Sei ser honrado e não se ensoberbecia. Sei ser humilhado e não se deprimia. Que maravilha. Porque Cristo era seu tudo. Tudo. Esse é o primeiro polo. Agora tem mais um polo. Veja lá o texto. Versículo 12 ainda. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho, qual é a palavra agora aí? Experiência, está vendo? Essa é uma carta que trata da experiência cristã normal. Paulo diz, em tudo eu já tenho experiência. Ele cresceu no conhecimento de Cristo e na experiência de Cristo, como seu viver, como sua mente, como seu alvo e finalmente como seu tudo. Então, qual é o outro polo? Final do verso 12. Tanto de fartura, esse é o outro polo, ou de abundância, né? Como de escassez. De novo, você vê que ele apresenta um par aqui de polo. Sabe onde você vai receber ajuda? Na Bíblia, quanto a esse polo aqui? Provérbios 30. Aquela oração de Agur, rei de Massá. Provérbios 30 é um salmo de Agur, uma oração de Agur de Massá. E ele diz assim: Senhor, não me des a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para que eu, farto de pão, não me esqueça de ti. Ou, carente de pão, não venha então a mendigar e envergonhe a ti. Então, qual o polo apresentado aí? 2 testes, mais 2 testes. Paulo diz, sei viver na abundância. Qual é o teste da abundância? A abundância também é um teste, assim como a honra. Quando o Senhor nos dá abundância, que pena que essa coisa horrorosa, maligna, chamada teologia da prosperidade é pregada, né? Terrível, maligna. Porque a abundância não é um propósito, a abundância é um teste. Quando o Senhor nos dá abundância, a prova dele é onde está o nosso coração. Então a tentação na abundância qual é? Autossuficiência. Autossuficiência. Paulo escreveu para Timóteo assim: exorta os abundantes, os ricos do presente século, para não serem orgulhosos e não depositarem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Viu? 1 Timóteo capítulo 6. Porque a abundância é um teste. Então Paulo disse, eu sei viver na abundância, sem autossuficiência, porque a minha suficiência é Cristo. Então vivo na abundância com Cristo. Mas agora ele vai para o polo oposto e diz, sei viver na pobreza. E a pobreza é mais um teste. Se você conhece o livro de Ruth, 4 capítulos, você sabe que Elimeleque se mudou de Noemi, da terra do pão, Belém. Belém significa casa do pão. Elimeleque se muda de Belém, da casa do pão. Ele era um homem nobre. Essa terminação, ek, é a terminação de famílias nobres. Elimeleque era um homem rico. Não mudou por causa da pobreza. Ele mudou de Belém por causa de medo da pobreza. E quando ele se muda de Belém, 3 mortes acontecem. A dele mesmo e de Malom e Quilion, não é? Naquele livro. Porque a pobreza é um outro teste. Então Paulo usou esses 2 polos para dizer, aprendi a viver contente em toda. Veja como ele resume o toda e qualquer situação. Esse toda e qualquer situação ele resumiu com esses 2 pares. Ele falou da honra, ele falou da humilhação. Ele falou da abundância, ele falou da escassez. Aí no verso 13 ele vai dizer assim, tudo, olha a palavra tudo aí, tudo posso naquele, ou em
aquele, em união com aquele que me fortalece. Não é maravilhoso, irmão? Normalmente você tem esse versículo 13 aí, não é? Retirado, pintado lá em plásticos e colado em para-brisa de carro. Não é assim? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode o quê? Olha, você pode tudo. Basta você querer, né, pedir para Ele, que Ele vai te dar. Coisa mal intencionada esse versículo, né? Porque não é nada disso que o texto está dizendo. Se esse versículo for tirado de contexto, ele perde todo o seu valor. Você viu? Ele só tem valor quando ele fica aí e não vai para o para-brisa do carro. Quando ele fica aí nesse contexto. Porque o que Paulo quer dizer com tudo eu posso naquele que me fortalece eu posso viver na abundância, eu posso viver na escassez, eu posso viver na honra, eu posso viver na desonra. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Ele me fortalece para ter abundância e não me corromper com ela. Ele me fortalece para ser honrado e não me ensoberbecer. Ele me fortalece para ter escassez e não murmurar. Ele me fortalece para eu ser humilhado e não me deprimir. Tudo posso naquele que me fortalece. Graças ao Senhor. Essa é a tão grande salvação do Senhor. Irmãos, o nosso Senhor Jesus foi dado a nós para ser esse Cristo. Essa é a experiência cristã normal. Guarde isso. Não a super experiência. Então entreguemos ao Senhor a nossa história atual com Ele. Em que nível nós estamos na nossa experiência cristã normal? O Senhor quer nos levar para muito, 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 muito mais. Porque Cristo é muito, muito, muito mais. Então que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza e continue nos falando ao coração. Amém.